Fala pessoal, bom dia. Vamos dar início à nossa apresentação sobre o Acordo de Paris. Escolhemos essa modalidade de apresentação gravada em razão da incompatibilidade de horários entre os integrantes da equipe, mas nós acreditamos que cumprimos com a finalidade principal do trabalho. A nossa primeira indagação é a seguinte: o Acordo de Paris é uma norma cogente? Esta pergunta será devidamente respondida no decorrer dessa apresentação. Mas, bom, antes de mais nada, é importante compreender o que significa a expressão COP. A COP é a Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas, que trata sobre mudança climática. Esse evento ele é realizado anualmente por representantes de vários países com o objetivo de debater as mudanças climáticas, encontrar soluções para os problemas ambientais que afetam o planeta e negociar acordos, né? A cada ano é realizado a COP, com o respectivo número do encontro. Por exemplo, a COP 1 ocorreu em Berlim, na Alemanha, em 1995. Já a COP 3 aconteceu no Japão, em 1997, quando foi criado o Protocolo de Kyoto, por exemplo, que estabeleceu metas para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, principalmente por parte dos países industrializados. O Acordo de Paris, por sua vez, advém da COP21, que ocorreu no ano de 2015. O Acordo de Paris foi resultado das negociações e adotado por consenso pelos Estados participantes. O acordo tem como foco o combate às mudanças climáticas e a redução dos gases de efeito estufa, causadores do aquecimento global, e representa, portanto, um marco super relevante no regime ambiental internacional. A COP21 também tem como objetivo conciliar interesses conflitantes e buscar o equilíbrio necessário para a conservação do meio ambiente, como se fosse num sentido de um bem comum mundial. O Acordo de Paris contou com a participação e assinatura dos 195 países presentes, dentre os 200 membros das Nações Unidas, tendo presentes os principais países emissoras do gás de efeito estufa, como por exemplo os Estados Unidos e a China, que assinaram o acordo e se comprometeram a contribuir com os objetivos estabelecidos. O Acordo de Paris, na sua formulação, buscou não repetir as falhas do Protocolo de Kyoto, como a possibilidade da retirada da assinatura, da mesma forma como disposto no artigo 27. Nenhuma reserva pode ser feita ao acordo, visando evitar que os Estados desconsiderem certos artigos. O Acordo de Paris não dispõe de mecanismo de controle, nem apresenta a possibilidade de sanções, mas construiu instrumentos obrigatórios no sentido de estabelecer objetivos comuns que devem ser atingidos, bem como as contribuições nacionais que devem ser estipuladas pelos Estados e revisadas a cada 5 anos. Os objetivos centrais do tratado, além da defesa do desenvolvimento sustentável, da erradicação da pobreza e do fortalecimento das respostas globais às mudanças climáticas, são, por exemplo, assegurar que o aumento da temperatura média global fique abaixo de 2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, e prosseguir os esforços para limitar o aumento da temperatura até 1,5 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, reconhecendo que isto vai reduzir significativamente os riscos e impactos das alterações climáticas. Aumentar a capacidade de adaptação aos impactos adversos das alterações climáticas e promover a resiliência do clima e o baixo desenvolvimento de emissões de gases de efeito estufa, de maneira que não ameace a produção de alimentos. Criar fluxos financeiros consistentes na direção de promover baixas emissões de gases de efeito estufa e o desenvolvimento resistente ao clima. Pode-se afirmar, então, que este foi o mais recente esforço multilateral para a construção sólida de uma arquitetura de regulação internacional no contexto das mudanças climáticas. Os Estados que assinaram o tratado assumiram o compromisso de elaborar uma estratégia global com vista a proteger o sistema climático para gerações presentes e futuras, de modo a cooperarem para solucionar as demandas ambientais existentes, visto que as partes podem ser afetadas não só pelas mudanças climáticas, mas também pelos impactos das medidas tomadas em resposta a ela. O Acordo de Paris é constituído por normas com objetivos específicos e vinculantes,
não apenas com foco em reduzir os impactos das mudanças climáticas, mas sim de alcançar metas estipuladas e precisas, como dispostas no artigo 2 do próprio tratado. O cumprimento dessas normas e obrigações só se faz possível quando as mesmas são impostas aos Estados e é necessário para observar esse cumprimento e implementação a criação de órgãos e mecanismos de fiscalização. Para melhor compreender como se deu o processo de formação legal do Acordo de Paris, a colega Marina detalhará sobre alguns artigos importantes da fase de celebração do acordo. Bem, ao tratar sobre as fases de celebração do Acordo de Paris, é possível verificar que para que começasse a vigorar, seria preciso uma ratificação de pelo menos 55 países responsáveis por 55% das emissões dos gases de efeito estufa. E para fazer parte do tratado internacional, cada um dos países participantes tiveram que elaborar um documento chamado de NDC, que são contribuições determinadas em nível nacional. E são esses registros que mostram como as nações pretendem reduzir suas emissões domésticas e também prestar contas sobre as estratégias para isso. Assim, o que consideram viável segundo o cenário econômico e social de cada país. O artigo 20 do Acordo de Paris trata sobre a sua assinatura e diz que este acordo foi aberto para assinatura e sujeito à ratificação, aceitação ou aprovação de estados e organizações regionais de integração econômica, que foram parte da convenção, sendo que qualquer organização regional de integração econômica que se torne parte deste acordo sem que nenhum de seus estados-membros sejam parte, deverá sujeitar-se a todas as obrigações previstas neste acordo. No caso das organizações regionais de integração econômica que tenham um ou mais membros que sejam parte deste acordo, a organização e seus Estados-membros devem decidir sobre suas respectivas responsabilidades e pelo desempenho de suas obrigações previstas neste acordo. Lembrando que este acordo foi assinado por 195 países e ratificado por 147. E no que se refere à entrada em vigor, o seu artigo 21 menciona que o ocorrido se deu no 30º dia após a data em que 55 partes da Convenção contabilizem no total uma parcela estimada em pelo menos 55% do total de emissões globais de gases de efeito estufa, o que ocorreu na data de 4 de novembro de 2016. O Brasil, ele assinou e ratificou o Acordo de Paris, o qual passou a ter vigência externa e interna através do decreto de número 9073 de 2017 e passou a vigorar em 5 de junho de 2017, com a promulgação pelo presidente para que passasse a surtir seus efeitos em âmbito interno nacional. Bem, agora eu vou passar a fala para o nosso colega Anderson Cleiton, que vai tratar um pouco mais sobre esse Acordo de Paris. Então, sobre direitos e obrigações. Ao ratificar o acordo, os países signatários firmaram um compromisso para alcançar metas e frear o aquecimento global. Desta forma, se tornaram sujeitos de direitos e obrigações. O Acordo de Paris estabelece direitos e obrigações tanto para os países desenvolvidos quanto para os países em desenvolvimento. Quanto às obrigações, a título de contribuições nacionalmente determinadas, a resposta global às mudanças do clima, todas as partes deverão realizar e comunicar esforços ambiciosos conforme as diretrizes previstas no acordo. Dessa forma, cada parte deve preparar, comunicar e manter sucessivas contribuições nacionalmente determinadas que pretendem alcançar. Para tanto, os países desenvolvidos deverão continuar a assumir o desenvolvimento do acordo, adotando metas de redução de emissão absoluta para o conjunto da economia, enquanto os países em desenvolvimento deverão continuar a desenvolver seus esforços de mitigação das medidas domésticas com o fim de alcançar os objetivos do acordo. Os países signatários sabem que a mudança do clima é uma preocupação comum da humanidade. Sendo assim, as partes deverão adotar medidas para enfrentar a mudança do clima, respeitar, promover e considerar suas respectivas obrigações em matéria de direitos humanos, de direito à saúde, de direitos dos povos indígenas, comunidades locais, migrantes, crianças, pessoas com deficiência, pessoas em situação de vulnerabilidade, entre outros.
Todos sabem que o aquecimento global é causado pela emissão de gases poluentes na atmosfera, como o dióxido de carbono liberado pela indústria, pelos carros e pelo desmatamento. Por conta dessa emissão de gases descontrolada, cientistas estimam que para cada grau que suba 2 graus Celsius, a expectativa é que morram milhares de pessoas, principalmente da população dos países africanos, periferia da América Latina e o sul da Ásia, por concentrar as regiões mais pobres do planeta. Pelos compromissos firmados, os países signatários deverão estabelecer planos para aumentar sua capacidade de adaptação aos impactos negativos das mudanças do clima e procurar praticar um desenvolvimento de baixa emissão de gases de efeito estufa na atmosfera sem ameaça à produção de alimentos. Outra medida prevista é tornar os fluxos financeiros competitivos com esse desenvolvimento de baixa emissão. Em relação aos direitos, com previsão nos artigos 6, 10 e 11 do Acordo de Paris, de acordo com o APA, as partes são encorajadas a adotar medidas para implementar e apoiar, inclusive por meio de pagamentos, por resultados significativos da redução da emissão de gases do efeito estufa. Por essa razão, foi criado um mecanismo financeiro da Convenção para contribuir para a mitigação de emissão de gases do efeito estufa e apoiar o desenvolvimento sustentável. Para tanto, os países desenvolvidos devem comunicar a cada 2 anos informações quantitativas e qualitativas de caráter indicativo. Além disso, os países desenvolvidos devem fornecer a cada 2 anos informações transparentes e coerentes sobre o apoio aos países em desenvolvimento que tenham sido prestados e mobilizados por meio de intervenções públicas. Para essa cooperação de esforços, as partes podem optar por cooperar de maneira voluntária de implementação de suas contribuições nacionalmente determinadas, a fim de permitir maior ambição em suas medidas de mitigação, adaptação, promoção do desenvolvimento sustentável e integridade ambiental. Para que os países em desenvolvimento consigam alcançar suas metas de redução de gases do efeito estufa, estes receberão apoio financeiro para a implementação do acordo, inclusive para o fortalecimento das ações cooperativas em matéria de desenvolvimento e transferência de tecnologias em diferentes fases do ciclo tecnológico. Além do apoio financeiro, os países em desenvolvimento também receberão capacitação para fortalecer a capacidade e a habilidade de adotarem medidas eficazes em matéria de mudanças do clima, incluindo o inter alia, ou seja, entre outras coisas, para a implementação de ações de adaptação, mitigação, disseminação e aplicação de tecnologias, acesso a treinamentos climáticos, conscientização pública e comunicação de informações de maneira transparente, tempestiva e precisa. O Acordo de Paris estabelece sanções. Sobre essa temática, o não cumprimento do acordo em si não gera penalidade alguma ao país que o viola. Ao longo de todo o documento não se fala em punição por descumprimento, sem falar que mesmo que todos os compromissos do acordo sejam cumpridos, ainda assim não teremos a garantia de que isso será suficiente para manter o aumento da temperatura da Terra bem abaixo de 2 graus Celsius. Entretanto, 2 grandes marcos dos últimos anos podem ser aproveitados para suprir essa falta de sanções. A nova interpretação de crimes contra a humanidade trazida pelo Tribunal Penal Internacional, TPI, que pode ser estendida para incluir os crimes contra o meio ambiente que tem causado aquecimento global, e a decisão judicial de uma corte holandesa que obrigou o governo a se comprometer pela diminuição de suas emissões de gases de efeito estufa. Portanto, percebe-se que essa judicialização seria outra alternativa para a penalização ao descumprimento do Acordo de Paris. O artigo 15 do Acordo de Paris estabelece um mecanismo para facilitar a implementação e promover o cumprimento das decisões deste acordo. Porém, esse mecanismo se refere a um comitê especializado de natureza facilitadora que funcionará apenas de forma transparente, não acusatória e não punitiva. Para falar sobre as diferenças entre o Acordo de Paris e o Protocolo de Quioto, eu passo a palavra para a minha colega Érica. Vamos dar continuidade ao nosso seminário e eu vou explicar as diferenças entre o Protocolo de Quioto e o Acordo de Paris. Vamos começar então pelo Protocolo de Quioto. Antes do Acordo de Paris, o grande marco ambiental havia sido o Protocolo de Quioto, assinado em 1997, durante a terceira COP que aconteceu no Japão. O documento é o primeiro acordo oficial com metas e prazos para reduzir as emissões de gases do efeito estufa.
Ele estabeleceu que os países desenvolvidos responsáveis por lançar a maior parte dos gases deveriam reduzir suas emissões em pelo menos 5% em relação aos níveis de 1990. Já as nações em desenvolvimento, como o Brasil e a China, que tiveram a industrialização tardia, não precisaram adotar metas, mas comprometeram-se a diminuir a emissão do carbono voluntariamente. Mas o Protocolo de Quioto já nasceu praticamente condenado. Os Estados Unidos não assinou o documento por se recusar a mudar sua matriz energética, fortemente dependente do petróleo, e não concordaram com a ausência de metas para países em desenvolvimento. Posteriormente, outros países também abandonaram o compromisso firmado no protocolo. Os governos do Canadá, Japão, Austrália e Rússia passaram a reclamar da falta de compromisso das economias emergentes. Eles alegaram que o crescimento econômico do país, da China, da Índia, aumentou muito as emissões de carbono global e exigiram compromisso e comprometimento de metas dessas nações. Agora vamos dar continuidade nas explicações agora do Acordo de Paris, tema central do nosso seminário. O Acordo de Paris, firmado durante a COP21, realizada na capital francesa em dezembro de 2015, foi recebido com bastante otimismo. O documento, assinado por representantes de 196 países, foi considerado histórico. Pela primeira vez, houve um entendimento para a redução das emissões de carbono que envolve quase todas as nações do mundo. O acordo entrou em vigor em 2020 e obriga a participação de todos os países, e não apenas os ricos, no estabelecimento de metas para limitar o aumento da temperatura média no planeta em até 2 graus Celsius. Cada nação fica obrigada a apresentar um conjunto de metas para reduzir a emissão de carbono. O documento final também estabeleceu que países ricos irão garantir um financiamento de, no mínimo, 100 bilhões de dólares por ano para projetos de combate às mudanças de climas e adaptação em nações em desenvolvimento, que começou em 2020 e vai até ao menos em 2025. Mas o acordo não é perfeito. Apesar de estabelecimento de metas ser compulsórios para todas as nações, o cumprimento dos objetivos é voluntário. Além disso, o conjunto de metas apresentados pelos países é considerado insuficiente, mesmo que todos os países consigam cumprir o que propuseram. A temperatura média ainda deverá subir entre 2,7 graus Celsius e 3,5 graus Celsius, temperaturas elevadas para esse cumprimento desse acordo. Agora, no próximo slide, a gente vai falar dos países que aderiram ao Acordo de Paris. O famoso Acordo de Paris é um compromisso firmado por mais de 196 países como meta a redução de emissão de gases do efeito estufa. Entre eles, os mais famosos estão a Alemanha, o Canadá, o Afeganistão, o Japão, o nosso Brasil, a Coreia do Sul, a Índia, o México, a Rússia, o Iraque, a China, entre outros países que estão como compromisso em prol de mudanças climáticas no mundo. O próximo slide agora a gente vai falar da saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Para piorar, a posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos causou tremores. Trump retira os Estados Unidos do acordo, com a alegação que não quer que a economia norte-americana seja prejudicada em virtude das metas de redução de temperatura e retira os Estados Unidos do referido acordo. Uma pena Trump ter feito isso, porque os Estados Unidos é um país de grande potência e um país de escala gigantesca em relação aos níveis de temperaturas sobre as suas fábricas, sobre a sua poluição. Então, foi uma perda para o Acordo de Paris. Agora a gente vai falar da volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris. Coisa para ser comemorada, né? Com a eleição do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, os Estados Unidos voltam a compor o corpo de países que fazem parte do acordo com metas e compromissos. E isso a gente fica feliz
que os Estados Unidos retornando ao Acordo de Paris não vai estar fazendo só bem a ele, vai estar fazendo bem ao mundo inteiro no combate à redução dessa temperatura. Agora eu finalizo a minha fala e deixo com vocês a minha colega Rebeca, que vai trazer as considerações finais do Acordo de Paris. Metas do governo brasileiro. As metas que o governo brasileiro estabeleceu quando da assinatura do Acordo de Paris foram: aumentar o uso de fontes alternativas de energia, aumentar a participação de bioenergias sustentáveis na matriz energética brasileira para 18% até 2030, utilizar tecnologias limpas nas indústrias, melhorar a infraestrutura dos transportes, diminuir o desmatamento e restaurar e reflorestar até 12 milhões de hectares. Ocorre que, no mesmo ano, ocorreram as queimadas no Pantanal brasileiro, área localizada no estado do Mato Grosso do Sul, que, segundo o IBGE, foi a maior devastação do bioma brasileiro nos últimos 18 anos, com a área afetada de aproximadamente 23 mil quilômetros quadrados consumidos pelo fogo. Por isso, o contexto, que já não era favorável, piorou. Em razão disso, o Brasil terá que refazer suas metas climáticas para cumprir com o Acordo de Paris. Pouco ambiciosas. É assim que os membros do painel de mudanças climáticas da ONU resumiram as metas a serem cumpridas até 2030 pelo grupo de nações, que juntas representam 30% das emissões globais de gases, e o Brasil está entre elas. Se os países em questão cumprirem os planos apresentados no ano passado, a diminuição das emissões de gases serão, em 2030, de apenas 1% menores que as registradas em 2010. O valor passa longe do ideal, que seria 45%, percentual necessário para limitar a 1,5 graus Celsius até o fim do século. No interesse de uma rápida e eficaz implementação do Acordo de Paris. Abaixo, temos um ciclo de ambição do Acordo de Paris. Na verdade, trata-se de várias reuniões que foram e ainda serão realizadas nos anos de vigência do acordo para monitorar a evolução das medidas adotadas pelos países através de análise de contribuição nacionalmente determinada, NDC, e avaliar a temperatura do planeta. A meta é que em 2050 o carbono já esteja neutralizado na atmosfera. Diante disso, vale questionar: o Acordo de Paris foi realista? Bom, para o período em que o Acordo de Paris foi criado, sim, o cenário econômico era mais favorável, e no mesmo ano da sua realização, mais de 50 países se comprometeram a diminuir a emissão de carbono, buscando o equilíbrio até a metade do século. Estamos numa década decisiva? Sim, há uma certa urgência no contexto atual para que os países tomem decisões que garantam um futuro sustentável com fontes de energia limpa, evitando o esgotamento dos recursos naturais e desastres ambientais provocados pelo desequilíbrio ecológico. Na cúpula dos líderes pelo clima, nesta quinta-feira, dia 22 de abril, cientistas afirmaram que essa é a década para tomar decisões e que, se a temperatura do planeta subir mais 1,5 graus Celsius, haverá mais furacões. Como o Brasil vem se portando? Bom, a falta de compromisso do Brasil com o meio ambiente é notória. Nessa mesma conferência, o presidente Jair Messias Bolsonaro, na cúpula dos líderes pelo clima, prometeu duplicar os recursos para ações de fiscalização ambiental, pediu ajuda financeira internacional para custear a proteção da Amazônia. Entretanto, no dia seguinte, o presidente cortou 240 milhões do orçamento de 2021, que seria destinado a programas de proteção ambiental, inclusive para fiscalização ambiental, demonstrando mais uma vez a falta de compromisso com o meio ambiente. Essa foi nossa apresentação. Nossa equipe é formada por mim, Rebeca Leonardo, e pelos alunos Érica Marcato, Felipe Souza, Marina Andrade e Anderson Cleiton. Obrigada e até mais.
Nossa sociedade vive hoje em um cenário de urgência climática. A temperatura da Terra já atingiu um aumento de 1 grau Celsius em relação a níveis pré-industriais, e isso nos leva a graves impactos na biodiversidade, água, oceanos, produção de alimentos e eventos naturais extremos. A Conferência de Clima da ONU, em dezembro de 2015, reuniu 195 países para finalizar o primeiro acordo realmente global para frear as emissões de gases do efeito estufa e lidar com os impactos da mudança climática. Um dos objetivos acordados foi de manter o aquecimento global muito abaixo de 2 graus Celsius, buscando ainda esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. As metas apresentadas pelos países antes de Paris nos levam a cenários de aumento médio de 2,7 graus Celsius na temperatura global, níveis que podem gerar efeitos catastróficos. O acordo prevê metas para 2025 ou 2030 para a maioria dos países. Em 2018 e depois disso, a cada 5 anos, será feita uma revisão dos resultados já atingidos, das metas e de outras medidas propostas, que permite que os países aumentem sua ambição. O movimento climático já está acontecendo no mundo e sendo liderado por diferentes atores da sociedade civil, setor privado e público, que estão atentos com demandas e ações claras de justiça climática para um futuro de baixo carbono e seguro. Precisamos que nossos líderes mundiais continuem neste caminho iniciado em Paris. Se junte a este movimento, procure mais informações, implemente na sua vida, converse com sua família, amigos e pessoas conhecidas e peça aos tomadores de decisão do seu país para que tenhamos um futuro com qualidade de vida e segurança climática. Seja parte da solução.